Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu estava assistindo o podcast Três Irmãos, que haveria um debate ali entre o Ebeli, né, o Dr. Marcos Ebeli, o Antônio Miranda, o Hércules e um outro cara que o pessoal chama de Jaquetinha. Eu acho que é Paulo, alguma coisa assim. É o Jaquetinha. Todo mundo que assiste esses debates, vamos dizer assim, essas interações complexas entre os ateus e os religiosos, já deve saber quem são essas pessoas. Então, é, o debate começou e eu vou dizer para vocês, sem querer, eu acho que cada um deve assistir e tirar suas próprias conclusões, mas eu particularmente digo que foi um dos piores debates que eu já assisti. Primeiro que não havia respeito, principalmente por parte do Ebele e do tal do Jaquetinha. Eles foram muito mais desrespeitosos, principalmente com o Antônio Miranda. Na verdade, eles estavam lá para bloquear o Antônio Miranda. Lamentavelmente, os meninos lá que são os moderadores do podcast, eles contribuíram para isso. Né, em diversas, inclusive o podcast está bem aqui, em diversos momentos, vou até ficar aqui um pouco mais para ver se não vai dar nenhum tipo de problema aí, que sabe-se lá, né? É, então, em diversos momentos, o Ebony impedia o Antônio Miranda de concluir seus pensamentos, principalmente nos seus momentos, né, no seu tempo de fala, porque, por exemplo, se você está no debate, mesmo que o outro, né, o seu oponente esteja saindo dos trilhos, você não tem que interrompê-lo, você vai fazer isso no seu momento. No seu momento você vai dizer, olha, você fez isso, isso, isso. Esse debate não foi o mesmo debate que o Antônio Miranda teve com Paulo Cogos. Apesar de tudo, Paulo Cogos foi muito, vamos dizer assim, moderado nas questões que tange o debate. O Paulo Cogos esperou os seus momentos, fazia suas anotações, o Antônio Miranda também. O Antônio Miranda foi muito mais debochado com o Cogos do que estava sendo. Esse é meu pensamento, tá? O Antônio Miranda achou que teria, por estar ali na frente do Evelyn, um cara com um currículo realmente invejável, mas eu não sei o que tem acontecido com ele, né? Talvez a mudança para Mackenzie, que é uma escola, vamos dizer, uma escola e uma universidade respeitada, mas tremendamente criacionista. Eu acho que isso deve ter feito com que o Evelyn mudasse de opinião e sabe-se lá mais o que. Mas, então, o Antônio Miranda talvez esperasse que o debate fosse muito mais produtivo por estar ali na frente do Evelyn e que a coisa fosse muito mais séria. Eu não consigo levar o Evelyn a sério, tanto é que eu fico dizendo que ele parece Caneta Azul, né? Aquele Caneta Azul, ele fica só assim o tempo todo e fica e vai e tal. E eu não consigo levá-lo a sério, infelizmente. Ele mais uma vez mostrou e demonstrou ali que a gente não deve levar ele muito a sério, porque ele não consegue falar. O único momento que eu vi que ele ficou, porque ele ficou irritado agora, que comecei a assistir ontem eu assisti 2 horas e meia, e hoje eu assisti o restante. O Ebele ficou irritado com a questão da Arca de Noé, porque o Antônio Miranda fez uns cálculos lá astronômicos e chegou a uma cifra de 2, sei lá, milhões de espécies de vida, e aí isso gerou um problema, uma irritação do Ebele, que foi lá dizer que foi fazer uma correção, seja lá o que for. Mas eles não deixaram. Então, enquanto o Ebele deveria ter anotado esse ponto para o momento dele, né, o tempo dele, ele fazer vamos dizer, essa correção, admoestação, seja lá o que ele queira fazer, mas ele interrompeu o Antônio Miranda. Todas as vezes que o Antônio Miranda usou o seu tempo lá, os seus 15 minutos, ele foi interrompido e o Ebele saiu vencendo porque os meninos do podcast estavam sendo muito complacentes. O Antônio Miranda foi prejudicado desde o princípio. O grande vencedor deste debate, porque para mim não lamentável, foi o Hércules.
O Hércules foi o grande vencedor. E o grande perdedor foi o Antônio Miranda, mas não por deficiência ou qualquer coisa parecida, porque ele não lhe foi permitido expor ali as suas ideias, porque nem os meninos do podcast contribuíram e nem o Ebony e o tal do Jaquetinha contribuíram para isso. Lamentavelmente, interromperam todas as vezes para que o Antônio Miranda se desconcentrasse. O Antônio Miranda estava extremamente sério, né? Não fez nenhum tipo, eu não sei se ele estava com alguma coisa, mas ele não fez nenhum tipo de gracinha ou qualquer coisa nesse sentido. Ele estava muito sério, não sorriu, ele estava tratando aquilo com muita seriedade, mas o Ebony e o outro cara não estavam. E o Hércules fez uma pergunta do início ao fim e ela não foi respondida, não foi apresentada. Qual o modelo, né, para a existência da vida? Os caras não conseguiram responder. Em alguns momentos eles ficavam dizendo que era o modelo da família. Que modelo da família? Que modelo de família, cara? A gente quer saber, né? A gente quer saber qual a origem da vida no planeta. Qual a origem da vida? Ou você responde ou não responde. Eu não sei qual a origem da vida. De acordo com a ciência, tem aí um procedimento. De acordo com os livros que estão ali em cima, aqui, ó, Bhagavatam, que é uma coleção de livros da literatura e da teofilosofia indiana, ali descreve a origem da vida. Se eu me basear por ali, eu vou. Se eu for me basear pela Bíblia, eu não consigo chegar na origem da vida apenas pensando em que Deus criou o Adão e tal, sem alguns outros detalhes. Esse livro aqui tem muito, esses livros ali tem muito mais detalhes do que você pode imaginar. Quem não tem acesso, ou quem nunca teve contato, vai ficar até perplexo com a quantidade de informações que tem, que beiram as questões que a ciência defende hoje. Por exemplo, esses livros dizem que existem 8 milhões e 400 mil espécies de vida. A ciência diz que tem 8 milhões e 800 mil espécies de vida. Olha só. Olha só. E esse livro foi escrito há mais de 5 mil anos atrás. É uma outra coisa que é interessante. O Ocidente não se interessa pelo Oriente. Né? Tanto é que nós temos cidades, a arqueologia, por exemplo, que descobriu do Araka, uma cidade submersa na Índia, que, segundo os especialistas, tem muito mais de 9 mil anos e era uma cidade extremamente evoluída para os seus padrões, ou que ali existia muita tecnologia, pessoas com muita... Então, falta muita coisa ainda. Então, a gente ficou parado na questão dos sumérios e só isso que importa. No Japão já foi encontrado também locais lá datados de 12 mil anos, com muita tecnologia, né? Então, a gente tem outros lugares muito além da Suméria, com escrita e qualquer coisa que você possa imaginar. Então, tudo isso é muito complexo e eu vi que, infelizmente, o Antônio Miranda foi o grande perdedor por não conseguir expor suas ideias, porque o Ebony não deixou e os meninos lá do podcast não, vamos dizer assim, não fizeram, não agiram da forma mais correta possível, que era frear ou brecar o Ebony. Embora que os meninos sejam cristãos, eu já vi diversos debates lá com outras pessoas em que esses debates foram, não sei se talvez com 4 pessoas a coisa desandou um pouco, mas o fato é que eles contribuíram muito para que o Antônio Miranda não pudesse desenvolver suas ideias. Né? E toda vez que ele chegava muito próximo daquilo que ele queria atingir, o Ebony, já sabendo o que ia acontecer, dava pulos, criava problema, pedia direito de respostas, que só era dado para o Ebony, o tal do direito de resposta, era só o Ebony que tinha direito. Então Ebony acabava assumindo o podcast de uma forma mais integral, porque as coisas só andavam da forma como ele queria. E, então, realmente, o Ebony e o tal do Jaquetinha
lamentavelmente, eu não vi. Eles colocaram coisas lá, mas lamentavelmente a postura deles não foi uma postura de um debate. O Weber ficava falando, você não conhece as regras do debate. Não, as regras do debate seria o Weber vencer, ou seja, o Weber e o tal do Jaquetinha usaram a estratégia ali Pablo Marsaliana, né, que é uma estratégia bem utilizada pelo esse cara aí, né, que vocês já sabem, e o grupo ao qual ele pertence, né? Então, que não é a coisa de discutir as ideias. Quem já viu os debates aí políticos para a prefeitura de São Paulo, percebe que o cara não debate, não tem ideias para debater. Ele quer só recortar, né? Dizer frases de efeitos ou coisas desconexas para fazer recortes para colocar na internet. E é a mesma coisa que vai acontecer ali com Jaquetinha e o Ebele, que vão fazer recortes para botar, principalmente no momento que eles estiverem fazendo suas gracinhas em relação ao Antônio Miranda, né? E o Antônio Miranda estava um pouco irritado com o Jaquetinha bem no início, que o Antônio mandou ele calar a boca algumas vezes, que ele estava falando, mas eles lamentavelmente não deixaram o Antônio Miranda falar. E não era esse tipo, quer dizer, pelo menos não é esse tipo de confronto que eu queria entre religiosos e ateus, em que os religiosos saíssem vencedores. Não é isso. Toda vez que o Antônio Miranda e alguns outros ateus enfrentaram esses cristãos youtubianos, eles venceram. Não posso dizer dessa agora, dizer assim, olha, Antônio Miranda venceu, ele não conseguiu expor suas ideias, mas o Hércules venceu. Então, ou seja, eu gostaria que os cristãos vencessem com inteligência, vencessem com argumentos inteligentes, né, e que apresentassem provas do design inteligente ou da ciência utilizada pelo design inteligente, mas isso não aconteceu, lamentavelmente. Mais uma vez, não aconteceu. Lamentavelmente. Mas aí vai gerar um monte de cortes. Olha que o empalador... Provavelmente o empalador foi empalado e tal. Realmente o Antônio Miranda não conseguiu empalar, né? Ele não conseguiu emplacar ideias porque não foi permitido. Nem pelos meninos do podcast, lamentavelmente, nem pelo Ebony. Os caras não conseguiram botar freio no Ebony de jeito nenhum. Não conseguiram botar o freio no Ebony e o Ebony conseguiu estragar todas as vezes em que o Antônio Miranda foi fazer suas apresentações. Ele pediu, esperneou e não teve o direito, a condição de expor as suas ideias ali. Então, nesse quesito, eu digo para vocês, essa é a minha opinião, pode ser que outras pessoas tenham opiniões diferentes, ou tenham visto coisas diferentes, e esse é o bom da vida. Né? Eu tenho um posicionamento com base naquilo que eu percebi, né? Porque eu não estava lá para ver Antônio Miranda vencer e nem Cristão vencer. Eu estava assistindo para ver um debate e argumentações plausíveis e consistentes que eu pudesse dizer, essa foi boa, esse aqui foi bom, esse aqui, mas isso lamentavelmente não aconteceu, a não ser no caso do Hércules, que foi muito bem, mas no restante, assim, de uma forma geral, a live foi ali regular, de regular para baixo, lamentavelmente. Essa é a minha opinião, tá? Alguém pode ter uma opinião diferente, eu posso ouvir essa opinião e depois concordar ou discordar com base no que eu deixei passar ou não deixei passar. Mas eu assisti ontem 2h30, eu fui dormir, eu preciso dormir, eu já sou idoso, tenho que dormir cedo para acordar cedo, porque eu acordo de madrugada. Essa é a minha vida, há mais de 30 anos que eu acordo de madrugada. Então é isso aí, valeu, muito obrigado.